Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo anterior eu fiz o desenho de uma fonte de alimentação simples, estabilizada, usando um LM317K, que é um CI regulador de tensão, cuja tensão na saída dele vai de 1,25 até 30 ou até mais volts, dependendo dos componentes ligados aqui no pino de ajuste dele e da tensão aqui de entrada da fonte. Inclusive, esse circuito aqui, como nós vimos no outro vídeo, ele pode fornecer até mais ou menos 30 volts. Só que tem um pequeno problema. Esse LM317K, ele só aguenta fornecer no máximo até 1 ampere de corrente. Mais do que isso ele não aguenta. Aqui, por exemplo, eu tenho uma carga pequena, que é um resistor de 1K. E aqui eu tenho uma lâmpada de 12 volts, mas essa carga aqui é grande. É uma lâmpada de 60 watts. E o que significa o seguinte, uma lâmpada de 60 watts... a 12 volts é uma corrente de 5 amperes. Esse CI aqui não aguenta fornecer 5 amperes para essa lâmpada. Então, se eu ligar essa lâmpada aqui, o circuito não vai funcionar e vai esquentar demais esse cara aqui, pode torrar ele e danificar ele. Tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer umas pequenas melhorias na nossa fonte para que ela possa fornecer os 5 amperes necessários para a lâmpada, por exemplo. Ou seja, eu vou fazer um projetinho rapidinho aí de uma fonte até 5 amperes, de 0 a 30 mais ou menos, que possa fornecer até 5 amperes de corrente, tá? Muito bem. Então aqui tem umas peças que eu coloquei aqui que eu vou usar para fazer umas melhorias aí na fonte, umas pequenas melhorias. As primeiras melhorias que eu vou fazer na fonte vai ser acrescentar esse diodo aqui, ó. Vai ser acrescentar esse diodo, só que não desse lado, do outro lado, aqui, ó. Aqui, aqui, e esse capacitor eletrolítico aqui, ó, no potenciômetro, e do potenciômetro ao terra, tá? Já a primeira melhoria. Para que serve essa melhoria? Bom, esse diodo é o seguinte, para tensão normal aqui, ele não conduz, porque a tensão aqui é a tensão de saída, então ele não vai funcionar, tá pessoal? Então a tensão aqui sempre, nesse caso aqui, ó, no terminal de ajuste, a tensão do anodo sempre vai ser menor que a do catódo, então o diodo vai ficar desligado. Agora detalhe, se você quiser ligar, por exemplo, essa fonte numa carga indutiva, o que é uma carga indutiva? Uma carga formada por bobina, tipo relé, tipo motorzinho, solenoide. Vocês sabem que carga indutiva, quando você aplica tensão e na hora que você desliga a tensão, ela gera um pico de tensão reverso, ou uma força contra-eletromotriz, seja lá como você quiser dar o nome. E esse pico de tensão volta e pode estragar, queimar o CI ou impedir o CI de funcionar. Então o que acontece? Quando vem o pico reverso de tensão, se ele for negativo, ele vai fazer o diodo conduzir, vai manter o capacitor carregado, ou seja, esse diodo aqui vai amortecer, vai absorver a energia negativa do pico. Agora, e se a carga indutiva mandar um pulso positivo para cá? Aí você coloca esse outro diodo aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Coloca esse outro diodo. Em condições normais, a tensão daqui é maior que aqui, o diodo fica desligado. Agora, se vier um pico positivo de tensão, que ultrapassa esse valor aqui, ó, o diodo conduz e amortece esse pico. Então, esse diodo de baixo amortece o pico negativo de tensão e o de cima amortece o pico positivo, caso você use essa fonte para alimentar carga indutiva. Se você usar para outros tipos de carga, lâmpada, resistências, não muda nada, tá pessoal? Você pode até tirar os diodos aqui que não muda absolutamente nada, mas para carga indutiva fica legal os diodos aqui, mais esse capacitor. Outra melhoria, um outro capacitor aqui, ó, fica legal também. Capacitor ligado aqui da saída para o terra, beleza? Se tiver aí alguma variação, alguma ondulação da tensão, esse capacitor dá uma filtrada melhor. Tá? Isso aqui já é uma melhoria. Agora, essa melhoria ainda não permite usar essa fonte de 5 amperes. Eu tenho que fazer outra melhoria. A outra melhoria vai ser o seguinte, eu vou pegar esses dois transistores 2N3055, são transistores de potência, são transistores grandes, que tem o corpo de metal, né? E vou fazer o seguinte, eu vou ligar os coletores deles em paralelo na entrada aqui da fonte, e em cada emissor dele eu vou colocar um resistor aqui, eu já explico como é que você calcula o valor dele, tá? Muito bem. E agora
esses dois pontos aqui, ó, eles vão ser unidos, são eles que vão alimentar a carga, não mais o regulador, não é mais o regulador. Então a gente vai tirar aqui, ó. Agora quem vai alimentar a carga vai ser aqui, ó. Quem vai alimentar a carga agora são os transistores 2N3055, tá? E o regulador, o que ele faz afinal de contas da vida? Agora, o regulador, a saída do regulador vai alimentar a base dos 2N3055, tá? Então o que acontece? Lembra-se que circula uma corrente aqui pelo LM317 e no máximo que ele aguenta é 1 ampere. Só que agora, quando a carga estiver funcionando, a corrente não vai passar somente por dentro do LM317. Só uma pequena parte que vai passar por dentro dele vai passar entre base e emissor desses transistores. Agora lembre-se que a corrente de base para emissor do transistor é menor do que a corrente entre coletor e emissor, tá? Então o que acontece? Essa fonte aqui, se ela pode fornecer 5 amperes de corrente, cada transistor desse vai trabalhar com a metade. Então vão ser 2,5 amperes por esse, 2,5 amperes por aqui, total 5. Então, ao invés do transistor do LM317 ficar com 5 amperes, ele só vai ficar com a corrente entre base e emissor dos dois transistores, que é bem menor do que os 5 amperes que os dois transistores vão trabalhar. Então, em resumo, os dois transistores vão desviar 5 amperes de corrente, porém, a corrente que vai passar pelo LM317 vai ser bem menor e ele continua regulando, porque a tensão que vai ser aplicada na base desses transistores aqui vai determinar a tensão de saída da fonte. Tá, pessoal? Muito bem. Agora, como é que eu calculo esses dois caras aqui? Na verdade, esses resistores aqui são resistores para dar uma boa estabilidade no funcionamento dos dois reguladores, que agora os reguladores são esses, né? Esse aqui controla os reguladores. Não é mais ele que regula a corrente, apenas ele controla a tensão nas bases dos reguladores, que agora serão o Q1 e o Q2, 2N3055. Bom, na verdade é o seguinte, para esses resistores darem uma boa estabilidade no funcionamento desses transistores, é mais ou menos assim. Durante o funcionamento, cada um desses resistores tem que dar uma queda de 1 volt, aproximadamente. Então 1 volt aqui, 1 volt aqui, tá? Cada um fica com 1 volt. 1 volt para cada um. Se o total de corrente é 5 amperes, então eu tenho 2,5 aqui, 2,5 aqui. 5 é o total. 2,5 aqui, 2,5 aqui. Então eu uso a lei de Ohm e divido a tensão, que é 1 volt, pela corrente, 2,5 amperes, que vai em cada um. Então cada resistor desse seria de 0,4 ohms. 0,4 não é valor padronizado, então eu posso colocar 0,33 ou 0,39. 0,39 é melhor. Então põe aqui, ó, 0,39 ohms, que esse é um valor padronizado. 0,39. Se você não achar o de 0,39 para colocar, pode ser 0,47, também serve. Tá, pessoal? Então esses dois resistores aqui eles vão dar uma boa estabilidade no funcionamento dos reguladores. Tá, pessoal? Muito bem. Então aqui eu já tenho a fonte para 5 amperes, tá? Eu fiz aqui o cálculo. E aqui agora nós vamos ver como é que ela se comporta alimentando uma carga chumbrega, uma carga pequena, tá? Bem pequena. Então vamos lá. Então vamos ver aqui, ó, na entrada 35 volts, na saída aqui eu tenho 15, mas aí eu ajusto o potenciômetro para os 12 volts que eu quero aqui na saída. Aqui, ó, 42, 40 e 38. Aí, mais ou menos. 40 melhor. 40% aqui. Aí, ó, já tenho 12 volts aqui para essa carga, tá? Olha que interessante em termos de corrente agora, ó. 6,4 miliamperes em cada transistor, tá? 6 miliamperes em cada transistor, e por esse cara aqui, ó, 5,8 miliamperes. Aqui não vai esquentar ninguém, mas também você nem precisa de uma fonte dessa para alimentar uma carga ridícula dessa daqui. Essa fonte é mais legal para alimentar carga grande. Vamos ver como é que ela se comporta com essa lâmpada aqui. Então eu vou tirar a carga ridícula. Claro, tem que desligar o circuito primeiro. Nós vamos colocar agora uma carga maior, né? Uma carga maior aqui, ó, que é aquela lâmpada de 12 volts, 60 watts. Vamos ligar o circuito. Muito bem, a tensão caiu um pouquinho, é normal, porque a carga é maior. É só a gente ajustar aqui, ó, para 12 volts, 44, 42%,
44. Aqui, ó, eu tenho 12 volts certinho agora na carga, tá vendo? Ó? Vamos ver a corrente aqui, ó, dos caras. Aqui, ó, 2 amperes e meio cada um, tá vendo? Aquilo que eu tinha falado para vocês. Aqui que não vai dar para ver, mas é 2 amperes para cada um. Ó. 2 amperes aqui, 2 amperes e meio aqui, 2,5 aqui, 2,5 aqui, 2,5 aqui. Agora vamos ver o regulador, o LM. Olha lá, tá vendo? 64,8 mA. Percebam que não forçou nada o funcionamento do LM. O LM continua funcionando normalmente com baixa temperatura. Agora, quem vai sofrer bastante vão ser os 2N3055. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a potência de cada um, ó, dissipada, ó. 54,6 watts nesse, 54,6 watts nesse, ou seja, quase 55 watts em cada um. É calor pra caramba. Então esses dois transistores aqui tem que estar num dissipador grande, os dois, porque eles vão esquentar bastante. Agora, esses resistores aqui, ó, olha lá, 2,48 watts. Esses resistores aqui pode ser de 5 watts cada um, potência nominal. Eles vão dissipar 2,48, 2,48. Então, 5 watts cada um, 0,39 por 5 watts dá legal. Vamos ver a tensão neles. Aqui, ó, tenho 13,1, 12,1 volt, certinho, ó, tá vendo? 1 volt nos terminais do resistor. Belezinha, pessoal? Então aí funciona legal a nossa fonte, só que é claro, dissipador monstruoso aqui nos transistores. Se bem que aqui ela está trabalhando no limite, que é 5 amperes, mas essa fonte aí você pode alimentar cargas menores, de 4, 3. O limite máximo dela nós projetamos para 5 amperes. Portanto, quem quiser montar essa fonte experimentar, coloquem os transistores num dissipador grande bastante, bem grande, com os terminais grossos, fios grossos para alimentar esses transistores aqui, porque a corrente é alta, tá, pessoal? Ainda tem mais algumas melhorias que a gente pode fazer nesse circuito, tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar mais algumas melhorias que a gente pode ainda fazer nessa fonte, até, por exemplo, para os transistores não esquentarem demais. É claro que aqui nós projetamos uma aqui para 35 volts, a tensão aqui de entrada, só que é lógico, nós não colocamos a fonte de entrada aqui, que é o transformador, os diodos, os capacitores eletrolíticos. Inclusive aqui na saída você pode colocar capacitor eletrolítico de filtro também, para melhorar mais ainda a fonte, tá? Mas aí no próximo vídeo a gente mostra mais algumas melhorias na fonte, tá? Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima.